E eu devo começar apresentando, então, o estudo de hoje, que me ocorreu, esse estudo que eu terminei chamando de Estrangeiros e Cidadãos, pensar no nosso lugar no mundo, no lugar dos que são ou se pretendem cristãos, né? E, e esse é um tema muito atual, porque tem se discutido muito em face do Estado laico, tem se discutido muito as limitações dos cristãos. Isso no meio exterior ao meio cristão, essa discussão é mais forte, embora eu não vou dizer que ela não ocorra também dentro dos meios que se consideram cristãos. Mas tem outro aspecto também que diz respeito ao, ao divisionismo que deve ser evitado, né? É uma preocupação com os temas polêmicos. E então eu achei oportuno tratar desse assunto inteiramente do ponto de vista bíblico, né? E procurei evitar qualquer pensador da cultura secular, contrariamente ao que eu tenho feito em outras ocasiões, porque eu estou mais interessado nesse debate dentro dos meios cristãos. Então, eu fiz umas considerações preliminares, não sei se quem recebeu o texto leu, porque por e-mail eu mandei durante o dia, mas por WhatsApp eu mandei já à noite. E como domingo não é dia de acordar cedo, então não sei se os que estão nesse momento me ouvindo tiveram tempo de ler. Eu comecei lembrando que o cristianismo exorta os seguidores, né? E aí transcrevi, faz um tipo de exortação que eu mencionei transcrevendo Mateus 5,13, onde nós lemos: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, quer dizer, sem gosto, né, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Pode haver uma outra palavra diferente em traduções outras, mas o sentido é esse mesmo, né? Então, começamos levando em consideração essas palavras bíblicas de que devemos ser o sal da terra, né? E o sal exerce alguma ação. E se não exerce, só presta para ser lançado fora, né? Então, a ação do sal guarda relação com preservação, opondo-se, portanto, à degradação. Porque o que preserva, a carne salgada tem o nome de carne do sol ou outro nome, ela é salgada para não se degradar, não apodrecer, né? Então, tem uma função de degradação, embora tenha também uma função relacionada com o sabor, né? Então, deve mudar também o sabor da vida. Bom, não exerce essa função, o próprio texto lido já reprovou severamente uma omissão, um sal que se omite, que não preserva nem muda o sabor. Isso porque o cristianismo não é uma tradição, se as pessoas querem considerar uma tradição, ou uma relação com Deus, e é razoável que se considere um tipo de relação com Deus, a parte de ser também uma religião, porque não deixa de ser, ou considerando como uma religião. O cristianismo não é uma doutrina contemplativa. Não é uma contemplação no sentido usado, digamos, pelo budismo. Considerando aqui contemplação, aquele isolamento para meditar, aquela tentativa de contemplar o próprio Deus, se abstraindo do mundo, evitando as dispersões das preocupações e das paixões do mundo. Então, a pessoa se isola do mundo, não quer saber das paixões, não quer saber
das polêmicas, começa a pensar no Criador e se aproxima dele. Isso é budismo. Isso não é cristianismo. Isso pode ser outras coisas também. Estou usando o budismo como exemplo, mas pode ser outras coisas. Mas cristianismo não é. Ah, mas tem isso, tem grupos, eu não vou dar nome a ninguém aqui, mas tem grupos que se isolam, se fecham num lugar e ficam ali somente para orar e ler as escrituras e realizar algum trabalho até para a própria sobrevivência. Né? Cultivar alguma horta, mas isso não é do cristianismo, porque nem qualquer fez isso na Bíblia. Nenhum apóstolo fez isso. Nenhum líder fez isso. Todos os personagens de todos os livros da Bíblia foram ativistas, não foram pessoas contemplativas. Nem Pedro, nem João, nem nenhum apóstolo, nem Paulo. Pelo contrário, eles todos são o avesso disso. Também não os líderes, Josué, Moisés, Davi, Arão, Elias, Eliseu. Ninguém fez isso. Nem mesmo nos livros poéticos. Nem Jó. Jó debate com os amigos. E, em um determinado momento, tem a veleidade de querer debater com o próprio Deus. Depois se arrepende e recua, mas ele não era contemplativo. Né? Embora, então, eu destaquei aqui um parágrafo da primeira página, que embora a meditação, a elevação pela oração e o pensamento voltado para as escrituras sejam parte inafastável do cristianismo revelado. Quando eu digo cristianismo revelado, eu quero dizer o cristianismo bíblico. Né? Não estou me referindo aos cristianismos históricos. Quando eu digo cristianismo histórico, eu não estou dizendo que é produzido com base nas metodologias e teorias da história. Não, não é isso. Não estou dizendo que é um cristianismo que sai das páginas de uma tese acadêmica de história, de um tratado de história. Não, estou dizendo que é histórico porque é real. É histórico porque é feito por pessoas de carne e osso. Portanto, estou me referindo às organizações religiosas cristãs ou que se propõem a ser cristãs ou que se passam por cristãs e que têm todas as imperfeições inevitáveis nas organizações humanas. É claro que eu não estou nivelando todo mundo. Existem diferenças profundas entre as várias manifestações do cristianismo histórico, mas, num ponto, podemos juntar todas numa mesma condição, que é o fato de que todas são organizações e formações humanas com as inevitáveis imperfeições. Tá? Quando eu digo cristianismo revelado, estou dizendo que é isento das imperfeições humanas, porque é revelação divina, não tem erro. Tá? Então, a meditação é inafastável, porque quando você diz que Jesus orava constantemente, ele subia num morro, tem gente que pensa que ele subia no morro para chegar mais perto do céu, né? Tem gente que vai orar num morro, numa duna, mas isso é um pensamento, digamos, muito estranho. Né? De fato, ele procurava era um lugar isolado, procurava se afastar, procurava evitar as multidões naquele momento, em que ele procurava se voltar para dentro e introduzir a relação com o Criador para dentro de si. Isso é uma coisa que nós podemos chamar aqui, ou considerar como uma meditação, ou como uma atitude contemplativa, que eu disse há pouco, que é inafastável do cristianismo.
E Davi fazia isso, e orava constantemente. E a oração é uma forma de contemplação, no sentido de contemplar a Deus, né? E se aproximar com Ele. Mas não é só isso, né? Se Jesus se afastava das multidões num determinado momento para orar, podemos assemelhar isso a uma contemplação, mas, na maior parte do tempo, ele procurava as multidões. Ele se expunha, se não procurava, pelo menos se expunha a elas, e interagia com elas, e atendia às demandas que vinham dela. Então, ele curava pessoas, ressuscitava mortos, em interação com as multidões. Isso não é contemplação. E Davi orava, fazia salmo para louvar, mas Davi era ativista. Davi foi à luta. E Moisés também. Moisés temeu, pensou em se recolher, ficar só contemplando. E deu desculpas para não aceitar a missão. Disse, não, eu tenho a língua pesada, não, ninguém vai me ouvir. Mais ou menos dizendo que não era líder, que não tinha esse dom. E o senhor não gostou da resistência. E disse, pois eu vou botar teu irmão para falar no teu lugar. Tu vais ser o inspirador do teu irmão. E o teu irmão vai ser o teu porta-voz, que era Arão. Então, a atitude que Moisés queria escolher era contemplativa, porque ele tinha fé, né? Mas não foi aceita, né? Então, ele deveria ser um ativista. E tem, logo em seguida, no mesmo texto de Mateus, no mesmo capítulo 5, logo no versículo seguinte, nós temos outra figura de linguagem, né? Então, diz, lá no Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, a atitude contemplativa não projeta luz sobre o mundo. Então, eu lembrei aqui que o budismo tem uma natureza contemplativa e certamente pode haver divergências quanto a isso, porque ultimamente tem surgido algum ativismo entre os budistas, mas não é da tradição do budismo, é uma tentativa de ressignificar as coisas, como tem algumas novidades aí sob o rótulo de cristianismo. Mas a tradição budista é de contemplativa naquele sentido de se isolar e procurar encontrar Deus dentro de si mesmo e contemplando o mundo. Mas quem faz isso não projeta luz sobre o mundo. Não segue, portanto, a orientação do próprio Cristo registrada por Mateus, né? E nem se torna uma cidade, nem tem a visibilidade de uma cidade edificada sobre um monte. E o Weber fez essa classificação. Eu citei, foi a única citação que eu fiz aqui de um pensador secular, porque o Weber foi um grande estudioso da sociologia e da história das religiões e classificou o budismo como uma religião contemplativa. Agora, não fez essa classificação com o cristianismo. Bem, o recolhimento ou isolamento para unir-se ao Criador pela meditação não condiz com o sal da terra. Porque quem se isola para contemplar não está interagindo sobre a terra. A terra, no sentido aí, não é o planeta físico. A terra aí é o conjunto da humanidade, né? Então, não está salgando a terra. Portanto, não está preservando, nem está mudando o sabor, né? Vamos ver daqui a pouco o que é essa preservação, né? Então, já explicamos aqui o que sejam os cristianismos históricos, e no texto ainda entramos aí um pouco nos que eu chamei de desvios contemplativos, que são essas pessoas, eu já mencionei aqui, que se isolam, pessoas e entidades, organizações, ou órgãos, que se isolam e, portanto, não estão salgando a terra.
nem são a luz do mundo. Porque fechados lá, ninguém nem sabe o que eles estão ali, nem o que eles estão fazendo. Então, não está iluminando. Se o sal, já explicamos, tem o sentido de preservar, portanto, de se opor à degradação, e o mundo vive ciclos históricos de profunda degradação. Nós vimos que isso aconteceu em Sodoma, nós vimos que isso aconteceu no período decadente da civilização grega, e talvez tenha sido decadente por causa da degradação. E na decadência do Império Romano, e no que talvez seja a decadência da atual civilização. Né? Então, se nós estamos vivendo um momento de grande degradação, certamente o sal, como fator de preservação e fator que se opõe à degradação, se torna mais necessário. E a responsabilidade de quem seja ou queira ser o sal da terra é, portanto, ainda maior, embora seja uma tarefa ainda mais difícil. Né? Então, e a luz? E se o sal tem esses significados, o que é mesmo a luz? Né? A luz é alguma coisa que a gente, quando entra num quarto escuro, a primeira providência que a gente faz é procurar acender uma lâmpada, é iluminar o ambiente. Então, uma luz é alguma coisa que nos permite ver as referências em torno de nós, ver obstáculos, ver que tem uma cadeira ali que no escuro você podia dar uma canelada nela, né? Ver caminhos por onde você pode passar. Portanto, a luz permite que nós nos orientemos. Né? Então, no escuro, a gente fica desorientado. Né? E tem um psiquiatra inglês, de cujos livros eu gosto muito, Theodore Dalrymple, que ele, depois de 40 anos exercendo psiquiatria forense, entrevistando réus e condenados, e debatendo com outros psiquiatras e sociólogos e outras correntes de pensamento, ele diz que a humanidade está desorientada e bota a culpa nos intelectuais, né, que desorientaram, estão desorientando a humanidade. E fazem isso na imprensa, e fazem isso nos livros, e fazem isso na indústria cultural, fazem isso no cinema, fazem isso no teatro, e fazem isso nas escolas. Então, a luz é ainda mais necessária em períodos de desorientação. E por que o que é um período de desorientação? É quando nós não temos referências. Acabei de dizer que a gente acende a luz de um quarto, ou quando a gente caminha num lugar escuro, no campo, a gente leva uma lanterna. Leva uma lanterna para quê? Para se orientar. E quando é que há uma desorientação de uma sociedade, ou talvez possamos dizer, de uma cultura? Cultura no sentido de conjunto de costumes, de valores e de referências. Eu chamei, num trabalho que eu escrevi há muitos anos, eu fiz um conceito de cultura dizendo que cultura é aquilo que não é natural, é aquilo que é produzido pelo homem. Então, um raio, um terremoto não são culturas. Mas uma cadeira é uma cultura material, porque foi o carpinteiro que fez, então foi feita pelo homem. E um livro é uma cultura material, que também é uma cultura material, com o livro em si, físico, a parte física do livro, podendo ter um conteúdo espiritual. Espiritual aqui sem o sentido religioso, vamos dizer assim, da palavra. Espiritual no sentido como parte das cogitações do pensamento. Então, quando a cultura não tem referências, e a cultura vira só coisa de gente muito estudiosa, cultura é todo conjunto de referências criadas ou adotadas pelo homem. O cristianismo revelado, que não foi criado por nós, mas foi adotado pelos cristãos, ele é considerado como uma manifestação cultural, né, em antropologia das religiões.
quando faltam essas referências. E quando é que essas referências desaparecem? Quando são questionadas. Digamos, não faz tanto tempo assim que os pais eram uma fonte de orientação. E a família era um lugar de educação. A escola era o lugar do conhecimento científico, do conhecimento filosófico e tal, mas do conhecimento humanístico. Mas educação era com a família. Era o lugar onde se aprendia valores morais. Né? Estou me lembrando aqui que uma vez eu falei de valores, e um rapaz, eu dizendo que para Aristóteles, virtude era a atitude de quem renuncia a um interesse em nome de um valor. E o rapaz disse que achava isso egoísmo. O sujeito está renunciando a um interesse, e ele disse que é egoísmo. Eu não entendi e parei a conversa, fiz de conta que... Bom, eu achei que não dava para conversar. Depois é que eu pensei, esse cara está pensando que valor ali é valor econômico, valor monetário. Mas quando a gente está no campo da filosofia moral e fala em valor, é valor moral. Então, a família não é mais referência moral. A crítica ao patriarcado destituiu a influência dos pais. E, na própria escola, o professor deixou de ser uma referência, porque o professor e o aluno é para ter uma relação horizontal e dialógica, como diz um certo autor muito pelos professores, mas, de certo modo, ele demitiu os professores, porque disse que os professores têm uma relação horizontal, portanto, de igualdade com os alunos. Eu não sei por que ainda querem receber um salário, porque a relação é de ensino e aprendizado. O professor ensina e aprende, como o aluno ensina e aprende. Então, essas referências todas foram perdidas e hoje até não sei se vale a pena tentar restaurá-las, porque os professores deixaram de ser uma referência moral e passaram a ser uma referência autodestrutiva, de contracultura, né? Pelo menos grande parte deles. Então, a sociedade fica desorientada quando não tem referências. E aí, a secularização, a crítica, a grande fonte ou a grande base de referências valorativas, de novo, valor moral, eram as igrejas, as religiões. Mas aí a sociedade começou a aceitar a tese que a religião era o ópio do povo, como disse um certo pensador que nem é bom citar, porque imediatamente dispara o gatilho das polêmicas. Mas também, como crítica da família e da própria referência do Estado, os reis eram uma referência. Os reis personificando o Estado. O Estado no sentido de organização política de um povo controlando um território, tendo soberania num território. Mas aí o povo começou a acreditar também, começou a se difundir aquela ideia de um outro autor, que nem é tanto citado assim, mas tem muita influência, que disse que a desigualdade humana foi abordada do ponto de vista da origem da família, da propriedade privada e do Estado. Então, essas três coisas foram questionadas: família, propriedade privada e Estado. Então, ficamos sem referência. Né? Religião é óbvio, povo. Quatro coisas que eram as referências. E aí surgem os novos, chamados novos gestores da moral. Né? Celebridades. Celebridades que se tornam e se mantêm por algum tempo como celebridades, e muitas vezes com condutas bizarras, que chamam a atenção do Estado. E sempre foi assim, no âmbito de certas áreas da atividade cultural. Né? A atividade cultural, propriamente, tanto o teatro, já na Grécia Antiga, atores não eram qualquer pessoa. E atores não eram pessoas de conduta concetânea com os padrões sociais estabelecidos. Atores representavam
e pensadores. O que acontece é que isso não alcançava o povo. Enquanto nas academias de Atenas se discutiam todas as coisas, se questionava tudo, mas o acesso àquelas academias era limitado a um pequeno número de pessoas que podiam se dar o luxo. Por exemplo, Aristóteles passou 20 anos na academia do Platão. Chegou lá com 18 ou 19 anos, saiu com 40, passou 21 ou 22 anos lá. Né? E a academia era o dia todo. O sujeito ia ao amanhecer e ficava lá até o pôr do sol, discutindo e debatendo. E é claro que não era todo mundo que podia se dar esse lucro. Né? Então, isso não alcançava muita gente. E muitas coisas que se discutia ali nem eram escritas. O Sócrates, por exemplo, não deixou nenhum escrito. Tem um historiador da filosofia que diz que ele escreveu alguma coisa, mas nunca ninguém viu, porque ele teria escrito para os alunos para não sair de dentro da academia. Né? Certamente com medo que acontecesse o que terminou acontecendo. Que ele foi então, o teatro também era uma coisa muito restrita, não era todo mundo que ia ao teatro. E não tinha cinema. Mas quando esse ambiente, que é muito impregnado de contracultura, esse ambiente começou a se difundir e alcançar uma parcela maior da sociedade. Isso começa a acontecer com a imprensa. O Gutenberg bateu o pontapé inicial desse jogo, e aí vem os jornais. E muita gente associa o advento dos jornais e a divulgação das enciclopédias à Revolução Francesa. Quem foi que fez a Revolução Francesa? Foi o iluminismo. Quem foi que deu visibilidade aos iluministas, aos filósofos iluministas? Os jornais. E é que era uma visibilidade limitada, porque nem todo mundo lia jornal, nem todo mundo era alfabetizado, mas deu uma influência. O segundo momento foi o rádio, que veio junto com o cinema, mas o cinema era mudo. Então a influência também não era. E o acesso às salas de exibição de cinema no começo não era tão amplo assim. Mas o rádio chega falando para todo mundo. Né? Inclusive, teve uma etapa distinta, que foi a do rádio de pilha. E eu me lembro que eu viajava pelo interior fazendo supervisão na década de 70, e eu via que tinha camponês que levava o rádio para a roça. E ele estava trabalhando na roça com o rádio pendurado no pescoço. Né? Então, e o cinema mudou padrões de comportamento. Né? O beijo boca a boca foi introduzido no Brasil pelo cinema. Né? Os avós da geração que me ouve não praticavam isso. Né? E várias outras condutas que se tornaram comuns também foram introduzidas pelo cinema. Eu me lembro de um filme que passou aqui, O Império dos Sentidos, aí em 1979 e 80, por aí. Um filme japonês. E mudou, porque teve um impacto muito grande na conduta. E eu me lembro que na época eu estava fazendo administração e fazia à noite, porque eu trabalhava já durante o dia. E no estacionamento eu percebia as mudanças de comportamento. Né? Então, as referências estão problematizadas, não estão aceitas pacificamente. Isso se torna mais necessário sal e da luz do mundo. Então, mas como é isso? Como é que nós podemos ser o sal e a luz do mundo, o sal da terra e a luz do mundo? Se não somos do mundo. Né? E aí nós vemos lá no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29, 15, nós temos o seguinte texto, ou excerto, né? Pedaço de texto, que diz: porque somos estrangeiros diante de ti.
e estrangeiros como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. Isso é Davi orando, né? E aí alguém pode dizer, Davi estava dizendo que era estrangeiro diante de Deus. Portanto, o que é estrangeiro? É alguém diferente. É alguém de outra cultura, de outros costumes, de outros valores. Às vezes nem tão diferente. Digamos, enquanto a imigração da Europa para a América, a imigração nas Américas vinha sobretudo da Europa, não era tão diferente da cultura dos colonizadores que tinham vindo de lá também. Então, os Estados Unidos ficaram independentes, mas não mudou a cultura americana porque ficou independente. Era uma Europa transplantada para a América. E aí recebiam imigrantes europeus. Então a diferença não era tão grande. Embora houvesse diferença, porque uma coisa foi a primeira imigração de escoceses, de ingleses. Outra coisa foi a segunda, de alguns alemães, holandeses, noruegueses, suecos, que eram protestantes. Eles diziam, era uma imigração branca, anglo-saxã e protestante. WASP, WASP. Né? Aí veio a segunda, chamada segunda imigração, que eram italianos, irlandeses e poloneses. Aí já eram católicos. E aí já mudou a cultura americana, que antes era uma cultura puritana e passou a ser uma cultura dada ao consumo de álcool, ao tabagismo e outras coisas. Né? E aí chega a máfia com os italianos e tal. Mais tarde, eles têm uma terceira onda de imigração, que agora vem do Caribe, da América Central, do México e um pouco da Ásia, e um pouco da América do Sul. Né? Aqui, por exemplo, nós também tivemos uma imigração portuguesa, espanhola, italiana, alemã, não eram coisas tão diferentes. Né? Até porque o imperador não queria imigrantes de potências europeias que tivessem colônias na América do Sul. Então, não queria imigrantes do Reino Unido, da Inglaterra, da Escócia e tal. Nem da França, que tinha uma Guiana na nossa fronteira. Né? E a França nunca mandou muito imigrante para o exterior. E nem mesmo da Holanda. Embora tenha vindo algum holandês, chegou até a vir algum inglês, uma época, algum irlandês para o sul da Bahia, mas também não queria imigrante protestante. Embora não tenha podido evitar que tenham vindo alguns alemães luteranos, e tenham vindo alguns tchecos do Império Austro-Húngaro, e ele tinha parentesco, a família real brasileira tinha parentesco com a família real do Império Austro-Húngaro, tinha casamento com princesas do Império Austro-Húngaro, e até da Suíça. Numa serra do Rio de Janeiro, teve lá uma pequena, no Espírito Santo, uma pequena, mas uma coisa muito pequena. Né? Agora nós temos uma imigração haitiana e boliviana, não boliviana de origem europeia, mas boliviana de origem pré-colombiana, indígena, e como o nosso amigo, nosso irmão da Bolívia, que é do nosso meio, Raul, e temos uma imigração africana, que é uma cultura diferente. Né? Até mesmo quando tem a mesma referência teológica, são crentes também, são cristãos, o culto deles é culturalmente diferente, porque é um culto muito, muito ritmado, muito dançado, eles têm uma cultura muito associada à coreografia. Né? Eles têm uma arte, a flor da pele, né? São muito artistas nesse sentido de terem uma cultura muito voltada para a música e para a coreografia. Mas são músicas e coreografias diferentes daquelas de origem europeia que nós conhecíamos. Então, o estrangeiro é alguém diferente. Então, por quê? Davi dizia, somos estrangeiros diante de ti. Uma das interpretações é que ele estava reconhecendo que não tinha um interior em harmonia perfeita com Deus. Tinha diferenças aí, tinha. Né?
E outra interpretação é que ele dizia que Deus era testemunho da condição de estrangeiro dele diante dos gentios, que era como os judeus chamavam os não-judeus. Então, a palavra estrangeiro tem a mesma origem da palavra peregrino, e por isso aparece na Bíblia muitas vezes, as duas palavras aparecem juntas, estrangeiro e peregrino, estrangeiro, vírgula, peregrino. Né? E é sugestiva também de residência temporária, ou de imigrante. Quer dizer, Davi estava dizendo que estava temporariamente aqui na Terra. É uma das interpretações também possíveis. Tá? Somos peregrinos. Estou aqui de passagem. Né? Na presença de Deus, estou aqui, mas estou aqui de passagem. E, portanto, sugestiva de residência temporária, que é a condição de um imigrante, que pode não ter o propósito de fixar residência. Aí é o peregrino. Ou pode ter o propósito de fixar residência, aquele imigrante que vem para ficar. Né? Permanecer, portanto, no lugar, não retornando à sua terra de origem. Então, até as pessoas que não seguiam a mesma fé podiam ser classificadas como estrangeiras em Israel. Né? Isto é, as diferenças de costume, cultura e religião já faziam do indivíduo um estrangeiro. Davi diz, no versículo que eu citei lá do 1 Crônicas, que era estrangeiro, assim como todos os pais do povo da aliança. Isso pode ser interpretado como reconhecimento de que não tem uma vida marcada por atos e pensamentos harmoniosos com o Criador, como já comentamos aqui. Mas as múltiplas explicações da Bíblia nos permitem dizer que o povo de Deus é estrangeiro no meio dos que não seguem a Cristo. E aqui é o ponto focal das nossas reflexões. Somos estrangeiros quando a nossa referência é Cristo, num meio que não tem essa referência. Ou que pode até proclamar, dizer, declarar que tem essa referência, mas não tem. Mas não segue. Né? Bem, então a condição de estrangeiro e peregrino, nesse sentido que eu estou dizendo agora, de alguém que é cristão no meio que não é cristão, aparece lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 11, onde lemos: Amado, peço-vos, como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Agora, temos uma visão bem clara desse sentido, nessa direção que eu estou propondo aqui. Né? De quem? Pedro está dizendo que aqueles cristãos a quem ele se referia, amados, né? Era uma expressão usada para os cristãos, entre os cristãos. Como peregrinos e forasteiros, agora, forasteiro dá uma força mais nítida, dá um sentido mais nítido de alguém que tem uma diferença cultural, que pode ser também uma diferença étnica, que, além de aspectos culturais, envolve aspectos fisionômicos e biológicos. Né? Então, peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais. Ou seja, você é forasteiro, não adote os costumes. Costumes aqui, a que ele se refere, são as concupiscências carnais. Então, ele não está dizendo seja diferente e não trabalhe, seja diferente e não produza. Não, ele está dizendo que seja diferente em algumas coisas. E cita quais são essas algumas coisas, as concupiscências carnais. Combatem contra. Agora vemos que o forasteiro adota diferente daquele praticar aqueles que não seguem. Né? Não esqueçamos que a epístola citada se dirigia aos cristãos em geral e aos judeus espalhados pela Ásia Menor. Ou seja, a diáspora tinha espalhado os judeus. Diáspora é quando um povo se espalha, emigra para todo canto. Né? A diáspora tinha espalhado os judeus na Ásia Menor, que hoje é Turquia, e nas ilhas gregas do Mar Egeu, e na própria Península Italiana. Mas ele estava advertindo que, olha, vocês estão numa terra de costumes diferentes. Então, você estava numa cidade grega, tinha uma divindade pagã, tinha os cultos a uma divindade pagã e tal, não entre nessa. Né? E tinham outros costumes.
E também ele recomendava que eram as concupiscências, porque era uma época, aí o século I já começa uma certa decadência do Império Romano, que se estende até o século IV, quando desmorona, né? Porque as coisas aconteciam lentamente na época. Mas a Grécia já estava há muito tempo, já tinha, a decadência grega já tinha se consumado há muito tempo. E era um tempo de muita permissividade, né? De muita conduta que o cristianismo reprova. Então, o sal da terra, a luz do mundo, não pode ser mais do mesmo. Ele está dizendo, olha, vocês não se envolvam com essas coisas, né? O sal não preservará nem dará novo sabor se não for diferente daquilo que salga. A luz não iluminará se não for diferente das trevas. Então, devemos ser uma comunidade separada, é a grande questão. Aí tem comunidades que se separam. Tem os Amish nos Estados Unidos que vivem isolados. Tanto que teve a pandemia e nenhuma criança Amish pegou Covid, ninguém teve Covid entre os Amish, porque eles eram muito isolados. Eram, não, são. Né? Então, devemos ser uma comunidade separada, não no trabalho, nos estudos, nas responsabilidades próprias da cidadania. Ah, não adote, o que é que a gente não deve adotar? Os costumes da concupiscência da carne. Ah, então, você fica claro, não tem que renunciar ao exercício da cidadania. Você continua com seus direitos políticos. Você continua com seus direitos civis, o direito ao trabalho. Então, vemos ainda em João 17, nos versículos 14 a 16, o seguinte: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não o sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, agora é o próprio Cristo, são palavras do próprio Cristo que o apóstolo João está transcrevendo aí. Cristo orando. O Cristo não queria que nós saíssemos do mundo. Nem como comunidades inteiras que se separam, como os Amish nos Estados Unidos, nem como grupos específicos que se trancam em algum lugar, né? Que não são uma comunidade no sentido de ser uma pequena sociedade, né? Mas um grupo de pessoas que não chegam a constituir uma sociedade com todos os seus aspectos. Então, o problema é que nós devemos pedir a Deus que nos livre do mal. Livrar do mal não é separar. Muito comumente se resume isso dizendo que nós não somos do mundo, mas estamos no mundo, né? Então, o sal, a ação do sal e da luz. É o que nós passamos a ver agora. E vemos que devemos contextualizar a exortação bíblica que nos diz que devemos ser sal e luz, juntamente com a admoestação referente ao sal insípido, que não serve senão para ser lançado fora e pisado, né? Então, temos exortação e admoestação. Exortação é aquele apelo para que a gente siga uma determinada conduta. Olhe, siga esse caminho. É uma exortação, né? A admoestação é o contrário, é dizendo, olha, cuidado, não vá por aí. Nesse caminho aí tem um buraco. Você vai cair nele. Ele está mal iluminado e tem um buraco, né? Não tem luz, está escuro, e você vai cair no buraco. Isso é uma admoestação. Exortação é, olha, vá por esse outro caminho aqui, que é bem iluminado, você sabe onde pisa e tal, né? Então, vamos contextualizar isso, né? Mas vamos fazer uma interpretação sistêmica, não vamos interpretar a Bíblia em tiras, né? Teve um jurista que disse que a Constituição não pode ser interpretada em tiras. Também a Bíblia não pode ser interpretada em tiras, tem que ser uma interpretação sistemática, né? Então, quando é que isso foi feito, né? Vejamos.
Devemos buscar uma interpretação sistêmica, isto é, consideremos o Evangelho como um todo para entendermos a parte que trata do sal da terra e da luz do mundo. Sistêmica é aquela interpretação que procura, partindo da compreensão do todo, entender pontos específicos, né? Harmonizando os pontos específicos com o todo. A síntese do significado do Evangelho deve ser, inicialmente, no próprio nome. O que é a palavra Evangelho, né? Nós vimos aqui que é uma palavra de origem hebraica e que se fez juntando duas palavras, né? Que são bom e mensagem. Bom e mensagem juntos foi traduzido como boa notícia, né? Ou boa nova, nova no sentido de justiça. Então, o Evangelho é uma boa notícia, né? Então, a pergunta que não quer calar é: qual é a boa notícia? Então, lemos em Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, a boa notícia é: arrependei-vos. Arrependei-vos de quê? Daquelas concupiscências que lá em João está registrado que também foi uma recomendação do Cristo. E o que mais que tem na boa notícia? Arrependei-vos. Um apelo, portanto, uma exortação. Vá por esse caminho iluminado. Qual é o caminho que está sendo indicado? O arrependimento. O arrependimento de quê? Das condutas. E as condutas que referidas em João eram as condutas da concupiscência da carne. Mas também tem as condutas ligadas ao cogito, ao pensamento, às ideias, no campo abstrato, né? Você pode ter uma ideia, uma concupiscência do intelecto. Entre aspas, essa concupiscência, né? Dando um sentido a ela de que é aquela pessoa que se enamora de determinadas teorias secularizantes que dizem que a Bíblia é um conjunto de mitos, que dizem que ela não diz mais nada ao nosso tempo, porque se nós nos basearmos por ela, estaremos incorrendo numa coisa que os historiadores chamam uma leitura do passado com os olhos do presente, né? E essa leitura do passado com os olhos do presente seria um equívoco. É claro que pode acontecer esse equívoco, mas como pode acontecer também na história, nos tratados de história. Quem, por exemplo, condena Aristóteles porque ele não se insurgiu contra o escravismo, está praticando uma interpretação do passado com os olhos do presente. Porque no passado, no tempo do Aristóteles, o escravismo não era um escândalo, até porque não era como o escravismo colonial aqui da América. Aqui da América, o sujeito tinha argola no pé e fazia um trabalho terrível e tal. E o escravismo clássico da antiguidade, o sujeito podia ter até primeiro-ministro, como foi José no Egito. O sujeito podia ser, uma mulher podia ser até rainha, como foi Esther no Império Persa. Os escravos gregos em Roma, em geral, eram professores, né? Então, era outra realidade, né? Então, esse anacronismo, que é essa leitura do passado com os olhos do presente, pode acontecer numa leitura bíblica. Mas aceitar a Bíblia não é automaticamente incorrer em anatocismo. Você pode ler na Bíblia e ler coisas ligadas, por exemplo, à poligamia e ao próprio escravismo também. Paulo fala sobre escravismo sem uma condenação ao escravismo, apenas recomendando que os senhores tenham uma conduta correta com os escravos. Quem se escandaliza com isso realmente está fazendo uma leitura do passado com os olhos do presente, né? Um anacronismo, que é como os historiadores chamam isso. Mas, por aceitar a Bíblia, não significa que estamos incorrendo em anacronismo. Então, temos a necessidade de não nos envolver, não nos deixarmos envolver com as concupiscências, ou da carne ou do intelecto, né?
Bom, então, lá em Mateus 4:17, lemos: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, vimos agora que um apelo é arrependimento, o outro é a notícia boa da chegada do reino dos céus. E aí muita coisa já se discutiu e escreveu sobre o que seja o reino dos céus que chegou. O reino dos céus chegou com a vinda do Messias. Aí já não era mais promessa, era uma profecia que estava se cumprindo. Que reino dos céus era esse? Não foi, o Messias não chegou e sentou num trono e passou a governar com poder as questões do mundo, as questões seculares. Por isso é que ele não foi aceito, porque houve esse equívoco de pensarem que não, o Messias prometido vai chegar aqui à frente de exércitos, vai derrotar os romanos e tal, e etc. Não, não era nada disso. Então, o reino do céu não é isso. O reino dos céus tem uma dimensão espiritual. Né? E se tem uma dimensão espiritual, não vamos confundir doutrinas políticas e sociais com. Não vamos confundir doutrinas políticas e sociais com o evangelho. Não vamos dizer, não, o evangelho hoje é outra coisa. O evangelho hoje é você lutar por determinadas minorias que sofrem discriminação e tal. Não. O evangelho não lutou contra o escravismo. Paulo não censurou o escravismo. O evangelho não lutou contra a dominação romana. Dá a César o que é de César. Então, o que o evangelho anunciou foi o reino dos céus. Bom, então devemos nos omitir, até para evitar polêmicas que possam nos dividir, que possam nos jogar uns contra os outros. Essa é a reflexão que deveremos, me lembrem, me cobrem, para começar a partir daí no próximo domingo, porque já estamos avançando no tempo e vamos encerrar a gravação para discutirmos sem a preocupação de estar sendo gravado, para as pessoas se manifestarem livremente, dando suas contribuições, fazendo suas críticas ou levantando suas perguntas. Obrigado pela participação, pela audição até aqui e pela participação no momento seguinte de cada um dos que se fizeram presentes.